Eu gostaria de desejar a todos vocês um bom dia e dizer que é uma satisfação muito grande mais uma vez estar aqui participando do programa Anaue Brasil e poder contribuir nesse grande esforço, grande trabalho de esclarecimento do assunto que é o integralismo, né? Que é falando da formação da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, movimento de grande importância na história nacional, um movimento esse que foi criado, que se iniciou na década de 30, né, no final da década de 20, início da década de 30, e teve como precursor o nosso estimado e saudoso Plínio Salgado, e que foi um grande homem que escreveu diversas obras, um homem temente a Deus, que tinha um amor muito grande pelo nosso Salvador Jesus Cristo, e que em seus trabalhos, em suas obras, que eram obras cívicas, obras de apoio ao Brasil, mas nessas obras ele, em todos os momentos, ele sempre citava a sua fé no Salvador Jesus Cristo. O nosso trabalho nesse programa de rádio é justamente fazer esse esclarecimento, mostrar o que é o integralismo, que tantas pessoas falam, os inimigos do Brasil, na verdade, falam mal, né? Os comunistas falam mal dos integralistas, porque o integralismo estava lá para salvaguardar o Brasil, para não permitir que o nosso Brasil caísse nas mãos comunistas, que iriam destruir o nosso país e destruir o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Então o integralismo surgiu para defender justamente as nossas famílias, defender o nosso país. Então, ser integralista não é somente carregar a bandeira do Sigma, não é somente cantar o hino nacional. Ser integralista é viver adequadamente como um cidadão de bem. O integralista é um cidadão de bem. Em todos os momentos, não só quando se está falando sobre isso, o integralista ele é honesto, o integralista ele, acima de tudo, temente a Deus, e ele tem amor pelo próximo, tem respeito pelo próximo, e dessa maneira os integralistas eles se unem e se fortalecem em prol da nação. Tá? Então é um trabalho muito, muito importante esse que o nosso companheiro Midiel está fazendo, né, na rádio. Eu junto com ele estou prestando apoio, mas o Midiel é o soldado que está na frente da batalha. Ele está aí, não é um trabalho fácil. A gente tem toda a didática, tem todo o traquejo para falar sobre um assunto tão importante e que muitas pessoas de má índole tentam disseminar de maneira errônea o que realmente é o integralismo. Existem pessoas que fazem parte de outras organizações e até também se dizem integralistas, que na verdade não são. Então é necessário, meus amigos, meus irmãos, que prestemos muita atenção para não confundirmos aquelas pessoas que às vezes até carregam o sigma, fazem o nosso símbolo, o nosso sinal de saudação, mas que na verdade não tem no coração realmente o sentido integralista. Falando em sinal, é uma coisa interessante mencionar, muitas pessoas confundem os integralistas com fascistas ou nazistas. Existe uma saudação, que é a nossa saudação Anaue, que vem de origem do Tupi-Guarani, que significa você é o meu irmão. Você é meu irmão. E quando nós nos saudamos, nos encontramos, nós levantamos nossa mão e saudamos um Anaue. Anaue. Muitas pessoas confundem isso e dizem, não, isso é nazista, porque Hitler fazia isso. Esse sinal
ele não é um sinal de Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele fez uso desse sinal, mas esse é um sinal de reverência, é um sinal de respeito, inclusive é utilizado quando se faz o juramento à bandeira nacional. Dessa maneira, saudando com o braço erguido, em sinal de respeito à nossa bandeira nacional. Tá? Então, não confundamos. O integralismo, ele não tem nada a ver. O integralismo, ele não é fascista, ele não é nazista, muito menos. Tá? O integralismo é um movimento nacional brasileiro. É um movimento que ele impõe o respeito que os brasileiros merecem. No momento, temos ouvido muita coisa sobre raças, sobre movimentos que acontecem dentro do nosso país, sobre ações, sobre religião, sobre homossexualismo, né, essas uniões homoafetivas. E muitas pessoas elas falam de preconceito racial e várias outras coisas que são muito delicadas. O que é que o integralismo prega em relação a isso? Primeiro, falamos então sobre as ações das pessoas que têm uma opção sexual homossexual, homoafetiva, como diz, mas homossexual, porque é sexo entre pessoas do mesmo sexo. O integralismo, ele prega Deus, pátria e família. O integralismo, ele jamais vai pregar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas, ao mesmo tempo, o integralismo jamais vai pregar o preconceito, a violência para com pessoas que têm esse estilo de vida. Nós, integralistas, não fazemos acepção de pessoas. Todas as pessoas são iguais. A única coisa que nós fazemos questão de frisar é que é necessário o respeito, é necessário a criação correta de nossas crianças. É necessário o ensino correto de nossas crianças. Não pode acontecer algo tipo ideologia de gênero pregado nas escolas para as crianças e até mesmo para adolescentes que ainda são muito jovens. Essas ideias, elas podem ser lidas, podem ser compartilhadas entre adultos que já têm a sua formação. Nós não queremos jamais que esse tipo de coisa influencie a formação das nossas crianças. Se a pessoa decidir isso depois na sua vida, cada um tem o livre-arbítrio de fazer, escolher o que quiser. Então, isso aí é questão de opinião. Mas o integralismo, ele prega o respeito e prega também a boa convivência entre todas as pessoas. Falando-se de raças, entre negros, índios, brancos, orientais, o Brasil é uma mistura de muitas raças. E o integralismo, ele ensina e ele diz o porquê do nosso povo ser tão forte. Porque o nosso povo é uma mistura de todas as raças. Nós não podemos fazer esse tipo de discriminação. Não adianta nós chegarmos e pregarmos a essa ideia de cotas. Se vamos fazer cotas para os negros, temos que fazer cotas para os índios. Temos que fazer cota para os descendentes oriental. Temos que fazer cota para os brancos também. Porque existem brancos que são muito pobres. Não é tão comum na região Nordeste ou na região Norte, mas você vai
para o finzinho lá do Brasil, no Rio Grande do Sul, e você encontra comunidades muito, muito pobres, e são todos brancos de olhos azuis, porque são descendentes de alemães, descendentes de italianos, de ucranianos, poloneses. Então, por que nós iríamos discriminar aquelas famílias, são famílias até grandes, com várias crianças, e essas crianças não vão ter o mesmo acesso à universidade que vão ter pessoas de origem africana, né? Pessoas que são negras, que são brasileiros também, e que têm acesso às cotas. Então nós não podemos fazer isso. O integralismo, ele é contra esse tipo de coisa, porque ele não veio para dividir o Brasil. Esse símbolo integral, o integral, que é daí que vem o nome integralismo, o nosso nome, nosso movimento, o que é? Ele é a soma, ele significa soma, é uma letra grega que significa isso, a soma, ou seja, a união. Nós não podemos separar o nosso país. Uma casa separada, fragmentada, não se sustenta. Não pode permanecer de pé. Ela vai desmoronar. Então é isso que nós temos que fazer no Brasil. Nós temos que nos unir. Os negros, com sua força, os índios, os brancos, os orientais, todos nós juntos somos mais fortes. E vamos fazer o nosso país crescer e vamos evitar essas diferenças. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o nosso investimento na educação de base. Isso vai fazer com que os adolescentes se tornem mais aplicados na escola e os adultos se tornem, terão muito sucesso em suas vidas por causa de todo o histórico, de toda a base, do início, como tudo começou. E dessa maneira nós seremos mais fortes. Isso, meus irmãos, é o que o integralismo prega. É a união da nossa casa, a união do nosso povo, do nosso país. A união sem permitir que pessoas se desviem e passem a agir de suas próprias mentes com egoísmo. O egoísmo, ele leva à desonestidade, porque a partir do momento que você se torna egoísta e você está trabalhando numa função pública, por exemplo, você vai ter muito dinheiro na mão, porque na verdade não é o seu dinheiro, é o dinheiro do povo, e você vai correr o risco de desviar aquele valor, e daí vai se tornar um ciclo vicioso, né? É isso que acontece. As pessoas se tornam desonestas e elas começam a aliciar outras pessoas a se tornarem desonestas também, e se torna uma coisa horrível. E todo o país sofre, toda a comunidade sofre por conta disso. Nós temos esses políticos que estão aí no poder, eles, na minha concepção, ao meu ver, eles deveriam ser punidos severamente. Severamente. Infelizmente, no Brasil não existe pena de morte, mas eles deveriam ter uma pena muito séria, sem direito a ficar com tornozeleira eletrônica, solto. Não deveriam ter esse direito, porque quando você se desvia o dinheiro público, você não só afeta aquele órgão público que perdeu o dinheiro, você afeta uma camada da população muito grande. Você afeta as crianças que iriam para a escola, você afeta a merenda escolar, que iria alimentar aquelas crianças, elas se desenvolveriam melhor, aprenderiam melhor. Você afeta a segurança pública, você afeta a saúde, o transporte, as estradas. Então, um grupo enorme sofre. Quando você destrói a possibilidade de uma criança de ir para a escola, você está podando o futuro dela. Você está fazendo com que aquela criança se perca, ou se perca simplesmente na ignorância, ou se perca para o mundo do crime, ou se perca para o mundo das drogas. Ou seja,
quando você rouba o dinheiro público, você rouba de todas essas crianças e você está condenando-as à morte. Você está cometendo um genocídio. Você está destruindo muitas vidas. É um homicídio múltiplo daquelas crianças. Não, mas eu não matei ninguém. Você não matou diretamente, mas você promoveu a interrupção do futuro daquelas crianças. Isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então o integralismo está aí para nos fortalecer, para ensinar e para que possamos nos unir por um Brasil melhor. Então, falando sobre unir para um Brasil melhor, falando sobre crescimento, educação, mas como é que fazer isso? Como é que podemos fazer isso? Existem algumas maneiras. Uma delas é através do poder público, do poder político. A outra maneira, que é bem difícil, mas que é possível também, é através de iniciativa própria, iniciativa nossa, movimentando a comunidade. A Rádio Anauê Brasil, a Shalom, que transmite o programa Anauê Brasil, na verdade, é estabelecido no município de Camaragibe, que faz parte da região metropolitana da cidade do Recife, metropolitana do Recife, que é a capital do estado de Pernambuco. Nessa cidade, Camaragibe, falando sobre iniciativa própria, nós temos um local que já está escolhido, e eu não vou divulgar exatamente os detalhes sobre esse evento, mas só para que os ouvintes possam entender sobre iniciativa própria. Então, nesse local, estaremos promovendo e construindo e iniciando as atividades de uma escola. Essa escola inicialmente será para crianças bem jovens. Os pais poderão deixar as crianças serão ensinadas, serão alimentadas e cuidadas. Nosso projeto é ampliar isso, ampliar para crianças maiores, inclusive até o término do ensino até o 9º ano, como é dito no novo currículo. Então esse é o nosso projeto. Vamos iniciar com crianças menores e vamos ampliar. Como o espaço é um espaço razoável, nós estaremos também utilizando outros horários, como o horário à noite, para a promoção de palestras, de treinamentos, treinamento técnico, treinamento de idiomas. Vamos ensinar inglês, vamos ensinar espanhol, vamos ter treinamento técnico de estamparia em roupas, em tecido em geral, e vamos buscar outras atividades para inserir dentro desse espaço, aproveitando ao máximo para educar a comunidade, para ajudar o desenvolvimento dos nossos jovens e adolescentes, inclusive até de adultos que queiram se profissionalizar e ampliar o leque de possibilidades de trabalho. Estaremos fazendo isso. Em breve vocês estarão sabendo os detalhes, que vai ser divulgado na rádio, sobre isso aí. Então o integralismo é isso. O integralismo é participação, é união da nossa comunidade, do nosso povo, o crescimento. Isso está acontecendo em Camaragibe. Camaragibe faz parte da unidade Recife, do integralismo, do núcleo integralista Recife, né? Que é encabeçado por mim, por Midiel e por alguns outros membros integralistas. Mas da mesma maneira como estamos fazendo esse trabalho em Camaragibe, esse mesmo trabalho e outras ideias estão sendo formuladas para que sejam colocadas em prática em núcleos em todo o Brasil. Temos
o núcleo de Goytacazes, lá no Rio, temos em Fortaleza, nós temos em São Paulo, Rio, em vários outros lugares do Brasil. No Brasil inteiro estamos vibrando com o integralismo. O crescimento do integralismo está sendo galopante. As pessoas de bem estão se unindo ao integralista, né, se tornando integralistas para o bem da nossa nação, para o crescimento, para a proteção das nossas crianças, das nossas famílias, para fazer esse país crescer. Nosso Brasil vai crescer e nós seremos favorecidos, teremos uma vida de qualidade. Esse é o nosso objetivo. Então eu gostaria muito de encerrar esse vídeo agora, dizendo a vocês que eu tenho muita satisfação de ser integralista. Tenho muita satisfação de estar aqui falando para vocês e estaremos abertos a perguntas, estaremos abertos a sugestões, muito em breve, através do programa Anauê Brasil, um programa que está tomando conta de todo o país, não só no Brasil. Eu, por exemplo, estou aqui na cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos, no estado de Utah, tá? Mas em breve estarei aí com vocês para que possamos debater, possamos aumentar nossos conhecimentos, dividir o conhecimento, a experiência com todos os irmãos, tá? Digo irmãos, não é no sentido religioso, mas é no sentido de estarmos juntos, unidos nessa grande causa. No sentido religioso também, por que não? Porque somos todos filhos de Deus. E como diz o lema integralista, Deus, pátria e família. Então eu desejo a todos um excelente final de semana e uma excelente semana seguinte. Que Deus nos abençoe, esteja à nossa frente, nos guiando e nos protegendo. Possamos permanecer firmes nessa causa. Um Anauê a todos.